quando o juiz dá a sentença devido à perícia judicial. Será que a perícia judicial tem um peso tão grande assim na decisão de um juiz? Eu já vi casos, pessoal, que o juiz mudou, tá? Por exemplo, o segurado entrou na justiça pedindo o benefício de incapacidade temporária, que ele estava tendo dificuldade no INSS, né, para conseguir o auxílio doença. Utilizou todos os recursos do INSS. Quando chegou no último recurso, que é a junta, que demora, ele não é obrigado a ficar esperando o resultado, né? Nós já falamos isso em alguns vídeos, vocês já sabem disso. Para você que está chegando aqui no canal e ainda não tem essa informação, faça uma pesquisa em todos os nossos vídeos que você vai ter um conhecimento muito importante para você. E esse segurado não esperou o resultado da junta de recursos do INSS, entrou na justiça. Quando chegou no momento da perícia judicial, veja bem, o perito constatou que o problema de saúde que ele tinha era uma doença e ela tinha agravamento. Eu não sou médico para falar quando isso acontece, como acontece, tá, pessoal? Mas foi detectado ali que aquela lesão, que aquela doença, ela iria ter um agravamento muito grande e as condições desse segurado, a incapacidade deixaria de ser temporária para ser uma incapacidade permanente. Então, nesse caso, a perícia judicial, esse perito, ele indicou para o juiz a necessidade da aposentadoria por invalidez, que é o benefício de incapacidade total e permanente, mostrando que esse segurado, ele não tem condições de desenvolver nem desempenhar mais a sua função e nenhum outro tipo de função. Bom, isso chegou na mão do juiz e o resultado foi mudado. Acontece, tá, pessoal? Acontece. A perícia judicial, ela é um dos fatores muito importantes dentro de um processo, tá? Não quer dizer que o perito judicial ele não tenha vínculos com o INSS. Essa já é uma grande diferença, né? Porque você, quando chega no INSS para passar por uma perícia, você está passando ali por um médico concursado que trabalha no INSS. Então, se tiver que puxar para algum lado, né? A gente fala puxar a sardinha para algum lado, para que lado vocês acham que ele vai puxar? É claro que é para a autarquia, que é para o INSS. Agora, o perito judicial, ele já tem essa vantagem, causa uma impressão de segurança para todos os segurados, exatamente por não existir esse vínculo com o INSS. Mas muitas vezes, né, pessoal, a gente não sabe como funciona a cabeça do juiz, a cabeça do perito judicial, nós não sabemos, né? De repente o cara brigou com a mulher, foi lá naquele dia fazer um monte de perícia, revoltado com a vida, e resolveu descontar em todo mundo, né? Isso pode acontecer, nós somos seres humanos. Ah, mas o que você está falando é absurdo. Não é não, viu, pessoal? Não é absurdo não, isso acontece. Então, nesses casos, a perícia judicial, ela é muito séria, independente de ter vínculo ou não com o INSS e o perito. É necessário que você tenha toda a documentação apresentável, tá, pessoal? Não pode ser rasurada, não pode ser amassada, tem que ser uma documentação atualizada. Quando você dobrar a documentação para guardar, preste bastante atenção, porque você pode fazer uma dobradura em cima de uma data, em cima de algo importante e ficar ilegível. E o perito, devido a um motivo como esse, ele alegar que a perícia ela está incompleta e não determinar para o juiz, por exemplo, uma condição de incapacidade para você e esse benefício ser negado até mesmo dentro da justiça. Então, é muito importante. Outra coisa, nós sempre falamos, né? No INSS o perito não é seu amigo, nem mesmo na justiça, tá, pessoal? Quando nós vamos passar por um avaliador, uma avaliação, nós não temos que ficar de papinho com o nosso avaliador. Ele não é nosso amigo. Ao contrário, se você quiser conversar, por exemplo, demonstrar, no caso, diversos problemas de saúde, exagerar, né? Nossa, ele é médico, ele sabe qual é o problema, ele sabe aonde a lesão está, quais são os órgãos que são afetados. Então, foque naquele problema principal que você tem, mesmo que você tenha mais 10 problemas de saúde. O perito não vai se interessar, ao contrário, vai atrapalhar a perícia. Foque na principal incapacidade, que foi o motivo que você gerou o processo na justiça. E dê todos os elementos que for possível para esse perito, histórico cirúrgico, laudos, exames, receituários médicos, atestados que você pegou, inclusive a negativa do INSS na concessão do seu benefício. Por isso, guarde a documentação, é muito importante. Quanto mais atualizada a documentação, melhor, tá, pessoal?
Processo judicial, vocês sabem, é demorado, de 18 a 24 meses. Já pensou ficar aguardando todo esse período e quando chegar na hora da sentença, o juiz dá uma sentença favorável ao INSS? É uma coisa terrível para o segurado, porque nesse período, enquanto estiver tendo processo, ele não pode trabalhar. E não quer dizer que o processo está ganho, porque ele entrou na justiça. Então é muito difícil, tá? Quando o benefício ele é concedido pelo juiz, depois da perícia judicial, o que vai acontecer? O juiz vai emitir a sua sentença, né, para as partes, que seria você, no caso, se você tem um advogado, ele vai comunicar ao seu advogado, e o INSS. Existe possibilidade de recurso? Existe recurso para as duas partes, né? O recurso pode ser ruim quando o INSS entra com recurso, mas no caso, se o segurado perdeu a ação, aí é bom para o segurado, porque ele tem uma oportunidade de tentar reverter, né? No caso aí, se tiver com um advogado, saber qual foi o problema, fazer novas alegações, fazer uma juntada de documentos, anexar outros documentos que comprovem essa incapacidade. Então, o recurso é ruim. É ruim quando é o INSS que entra. Por quê? Porque pode atrasar ainda mais uma sentença. E esse segurado pode estar numa condição muito difícil para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família. Então, é bom você estar sempre a par dessas notícias, tá bom? Se a sentença for favorável a você, o INSS tem de 30 a 45 dias para fazer a implantação do benefício e já começar a fazer os primeiros pagamentos, tá? Esse caso, muitas vezes, o INSS está deixando a desejar. Retorne na justiça e reclame. Não fique quieto, tá? Guarde todos os comunicados que você tiver da justiça, cópia de processo, tudo que você tiver, porque é importante para você cobrar esses prazos do INSS. Nós fizemos, acho que 1 ou 2 vídeos anteriores falando, né? Os prazos que existem para cada tipo de benefício dentro do INSS. É muito importante, se você não assistiu o vídeo, assista, porque muitas pessoas pensam que os prazos são iguais. Ah, o INSS dá 30 dias para a aposentadoria por invalidez. Não é 30 dias, é 90 dias. Quais são os benefícios que são 30 dias, que são 45 dias? Está tudo especificado nesse vídeo que eu estou falando, com questão de prazos de análise do INSS. Então é muito importante. Todos os nossos conteúdos aqui no canal, pessoal, eu sempre falo, são voltados para ajudar os segurados. Você vai encontrar de todos os tipos de problema, de vários segurados que passaram no INSS, e com o conhecimento que nós temos, sabendo, porque acompanhamos o resultado, nós trazemos aqui esse conhecimento para você, exatamente para você evitar de passar por constrangimentos, por dificuldades, que olha, é uma dor de cabeça, é terrível, tá? Bom, processo judicial gera atrasados? Gera. Quando você ganha, nós falamos de recurso, né, de poder recorrer. O INSS recorre? Geralmente recorre para pagar os atrasados. A implantação do benefício deve ser feita em 30 a 45 dias já para o primeiro pagamento, mas os atrasados podem demorar até mais 3 anos para receber. Pagamentos acima de 60 salários mínimos são feitos em precatórios, tá, pessoal? Precatórios são títulos do governo, é liberado uma vez ao ano, tá? Se caso, por exemplo, chegar uma determinação para pagamentos de precatório seu e o governo tiver acabado de efetuar um pagamento, pode demorar 1 ano ou até mais para você receber. Abaixo de 60 salários mínimos são requisições de pequeno valor. O que são esses atrasados? Muita gente tem dificuldade, muita gente não sabe. Quando você tem a negativa no INSS, antes mesmo de entrar na justiça, e você não consegue seu benefício, e por injustiças dentro do INSS, você foi obrigado a procurar, no caso, a Justiça Federal, e você ganhar o processo, você tem direito a receber todos os atrasados desde a data lá da primeira negativa no INSS. Isso gera um grande acúmulo. É claro que nós sabemos, como nós falamos, você não pode trabalhar. Existem casos que o juiz, por exemplo, ele concede uma tutela antecipada. O que é? Esse segurado ele vai começar a receber um valor do benefício antes mesmo do término, né? Antes mesmo do juiz dar a sentença. No caso, quando ele tem atrasados, esse valor que foi pago de tutela é descontado dos atrasados, tá, pessoal? A tutela ela tem que sair de algum lugar. Não é simplesmente paga a tutela e depois recebe todos os atrasados. Não, é descontado, tá?
Agora, e caso se você perdeu o processo, você tem a obrigação de pagar? Não, quando você... Tivemos uma discussão há um tempo atrás aí, muito grande na justiça, que quando entrasse com ação judicial contra o INSS, o segurado deveria pagar as custas do processo. Olha que coisa louca que ficou isso. Então foi uma briga. Houve casos aí no Rio Grande do Sul que o INSS estava cobrando de uma segurada que tinha perdido na justiça, e alguns desembargadores tiveram o entendimento que não, porque a segurada agiu de boa fé. Então o que acontece? Não tem que devolver os valores. Gerou uma jurisprudência com relação a isso. Esperamos que nada disso mude. Hoje nós estamos aí passando por uma insegurança jurídica muito grande, tá? A gente dorme, as coisas estão de um jeito, quando acorda está de outro. Não sabemos o que pode acontecer, mas é bom para nós todos, né, que estamos aqui falando de INSS, conhecemos como funciona tudo isso, termos essa informação. Meu amigo e minha amiga estão chegando aqui a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Como sempre falo, aproveite todos os conteúdos, como vocês acabaram de ouvir, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser beneficiado, porque todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, você será notificado e pode ter aquela informação que você está esperando há dias, semanas ou meses e não consegue para resolver aquele problema específico dentro do INSS. Então você tem muito a ganhar, tá? Ativando o sininho e se inscrevendo aqui no canal. Amigos e amigas que já estão comigo aqui desde o início do canal há muito tempo, né? Sempre interagindo, compartilhando o canal, incentivando. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, harmonia, saúde, alegria, esperança, né? E muito amor, pessoal. O mundo está precisando disso, né? Vamos continuar aí fazendo nossas preces, nossas orações, sempre acreditando que o bem vencerá. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês de coração. Eu deixo a todos um forte abraço e até os próximos vídeos.